Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. Todo o equipamento de vigilância de vídeo já tinha sido perdido, então Tavis teve que ir cuidar de seu negócio presencialmente. Ele possui um hangar para aeronaves de pequeno porte. Tal empreendimento já foi rentável antigamente. Os ricos voavam em seus aviões particulares e então havia muitos que gostavam de armazenar suas aeronaves no hangar. O local agora fica sempre ocioso. Não há clientes. Ainda assim, é necessário preservar o imóvel, especialmente agora que as câmeras de segurança pararam de funcionar. Com o enfraquecimento dos negócios, Tavis decide também economizar dinheiro com a energia elétrica. Ele deixa a lâmpada acesa só à noite, e durante o dia deixa a porta do hangar aberta para deixar a luz do dia entrar. Em um dia particularmente quente, Tavis se deita no velho sofá para esticar o corpo por 1 ou 2 horas. Mas quando ele fecha os olhos, a luz que estava entrando no hangar desaparece de repente. Algo grande está bloqueando a luz. Poderia mesmo ser o avião de alguém? Tavis está em êxtase. Afinal, isso significa que seu negócio poderia ser salvo. O dono do hangar pula do sofá e vai em direção à saída. Ele está tão entusiasmado que esqueceu de se arrumar. Isso, porém, acabou não sendo importante, pois não há nenhum avião, nem qualquer novo cliente lá fora. A luz está sendo bloqueada por um cavalo gigante, não muito diferente do que os gregos usaram para se infiltrar em Troia. Não há uma alma viva visível por perto. No começo, Tavis pensa que isso é alguma piada doentia. Ele fica ao lado do cavalo por quase 1 hora, esperando flagrar algum brincalhão, mas não há nenhum para ser encontrado. O dono do hangar matuta sobre a situação por um tempo. Então chega à conclusão de que isso deve ser um monumento para alguma exposição de arte. E seu dono devia estar tão apressado que esqueceu de avisar o Tavis e deixou sua obra de arte ali. Então, concentrando um pouco de força, ele leva o cavalo para dentro do hangar. Tavis então deita-se no sofá e cai em um sono profundo e não acorda por um tempo. 2 horas depois, um som abrupto e um estranho odor o acordam. Certamente não era um cliente voltando de uma viagem. Se bem que nunca se sabe do que são capazes essas pessoas esquisitas com seus trabalhos artísticos. Tavis abre os olhos e vê uma crista vermelha acima da mesa, como aquelas que adornavam os capacetes de guerreiros da antiguidade. Agora está parecendo mais que uma piada doentia. Tavis corre para a mesa e fica atordoado. O capacete estava na cabeça de um cavalo em miniatura, com armadura de bronze. A altura do cavalo não era maior do que 35 centímetros. Pequeno até para um pônei recém-nascido. Mas Tavis não está tão preocupado com números, porque naquele momento ele é derrubado por outro cavalo em miniatura igual ao primeiro. Do chão, o dono do hangar avista ainda mais desses animais estranhos. Eles destroem tudo o que está em seu caminho. Os animais arrebentaram a mesa e as cadeiras em pedaços. E também rasgaram o sofá velho favorito de Tavis. O dono do aeroporto provavelmente quer acabar com essa insanidade, mas o que ele viu o deixou quase louco. Apenas amnésicos, frequentemente usados em testemunhas oculares de SCP-455, o trouxeram de volta aos seus sentidos. Afinal, foi Tavis quem decidiu pôr o cavalo dentro de seu prédio, seja lá por qual razão tenha sido. Este objeto é um enorme cavalo de madeira. Este não é um incidente isolado. Na verdade, existem vários desses objetos. Todos eles aparecem em espaços a céu aberto, e às vezes são cercados, se for possível, para que os objetos sejam contidos. Quanto à largura, este cavalo de Troia tem pouco menos de 3 metros. A altura do objeto atinge cerca de 7 metros e 30 centímetros, e seu comprimento é de aproximadamente 13 metros. A aparência geral dos objetos de madeira difere de espécime para espécime. Às vezes são adornados com ferro ou cordas, enquanto outros possuem adornos muito mais modestos. Uma das condições para que esses objetos apareçam é a ausência de videomonitoramento e pessoas. Tavis estava praticamente dormindo no momento da aparição, então ele não conta. Para evitar que o SCP-455 surja em locais aleatórios, a Fundação incentiva ampla e fortemente a instalação de equipamentos de vigilância. Na maioria das vezes, as pessoas que encontram um cavalo de Troia simplesmente o movem para o prédio mais próximo. Depois de algum tempo, tipicamente cerca de 1 a 3 horas, abre-se uma escotilha escondida na parte inferior do corpo do cavalo. Os objetos SCP-4545-1 saem da escotilha. E quanto mais tempo o cavalo de Troia for deixado no espaço externo, mais dessas criaturas aparecerão. Cavalos anormalmente pequenos, com menos de 35 centímetros de altura, usam armaduras de bronze, semelhante às usadas pelos antigos guerreiros gregos. Capacetes com cristas vermelhas protegem a cabeça dos pequenos equídeos.
Ao saírem do SCP-455, os estranhos mini-cavalos começam a causar estragos. Eles quebram móveis, destroem quaisquer equipamentos à vista e deixarão seus excrementos por toda parte. Os cavalos muitas vezes ferirão as pessoas presentes, mas eles nunca chegaram a matar ninguém. Apesar de sua conduta descaradamente selvagem, cada um dos objetos SCP-455-1 possui uma inteligência extraordinariamente alta para um cavalo. Isso é evidenciado por como se comportam após a destruição que provocam. Depois que eles terminam a bagunça, os SCP-455-1 andam pela sala por um tempo e depois partem em busca de comida. Os indivíduos SCP-455-1 já capturados, e na verdade estão procurando comida até hoje. O tipo do andamento dos cavalos pode ser no estilo de desfiles de vencedores. Do ponto de vista dos cavalos, eles conquistam as instalações, dentro das quais os SCP-455 são levados. E por isso, depois das destruições, marchariam pela comemoração da vitória. Curiosamente, os próprios SCP-455-1 também são cavalos de Troia, com certa extrapolação. Afinal, dentro de cada mini-cavalo de guerra, existem várias pequenas estatuetas de cavalo de madeira, cuja movimentação é limitada. Eu, na verdade, aposto que tem cavalos ainda mais microscópicos escondidos dentro dessas estatuetas. Porém, os cientistas da Fundação ainda não fizeram pesquisas tão profundas com elas. Se o SCP-455 não for levado para um edifício, então a pressão aumenta dentro do objeto. Do lado de fora aparecem protuberâncias. Isso eventualmente leva a uma explosão anomalamente poderosa que causará danos consideráveis pela área circundante. Contudo, os restos mortais dos SCP-455-1 ficam espalhados por uma área bastante ampla. Obviamente, acaba sempre havendo um grande número de testemunhas nestes casos, e por consequência, amnésicos devem ser administrados. Se houver muitas testemunhas, então o cavalo de Troia é simplesmente considerado uma obra de arte sendo preparada para uma exposição. Mas isso só se o SCP-455 não explodir, pois este evento seria bastante difícil de ser explicado. Mas eu sou totalmente a favor de desvendar a natureza desta anomalia. Em essência, o cavalo de Troia me lembra um pouco o SCP-3092. Trata-se de uma peculiar máquina de garra. Se você conseguir dela algum prêmio, este vai se transformar em um gorila de pelúcia vivo e agressivo. Só que, ao contrário dos cavalos em miniatura, esses gorilas são capazes de falar como humanos. O que todos os animais têm em comum é o fato de agirem em grupos organizados e cometerem ataques. Nenhuma das criaturas mata pessoas, por si só, mas causam ferimentos leves e muito incômodo. Provavelmente são todos conjuntos da mesma linha de montagem. A principal diferença está nos próprios animais, assim como qual era a histórica que imitam. Os cavalos emergem de um cenário arcaico, enquanto os gorilas recriam o mundo de vários movimentos insurgentes do século XX. A diferença mais importante entre eles é que os cavalos são de carne e osso, embora estranhamente pequenos, e os macacos são feitos de pelúcia. Porém, isso pode ser explicado por uma tentativa de economizar materiais. Talvez miniaturas vivas foram usadas inicialmente, mas mais tarde mudaram para tecido. Junto com isso, adicionaram a capacidade de fala, juntamente com maior inteligência e treinamento tático de combate. Outra diferença importante entre esses brinquedos é de onde eles se originaram. Cavalos de Troia estão aparecendo sempre em lugares aleatórios e em grande número. Há, porém, apenas uma máquina de garra com brinquedos irregulares. Isso pode nos dar uma impressão equivocada. Um cavalo de madeira gigante é difícil de não ser visto, mas máquinas de garra em miniatura também podem aparecer em locais aleatórios, só que sem atrair tanta atenção, nem do pessoal da Fundação. Há uma grande probabilidade de outras máquinas com macacos estarem em vários lugares, esperando sua vez. Durante minha investigação sobre o SCP-3092, concluí que o objeto pode ter sido criado por um certo Dr. V. Goldbrook, o que serviria também para o SCP-455. Entretanto, mais tarde me ocorreu que essas duas anomalias diferem uma da outra de forma mais significativa. Por exemplo, os cavalos de Troia provavelmente não têm intenções lúdicas, mas sim de violência. Eles vêm de um universo paralelo onde toda a história humana se repete. Apenas pequenos cavalos anômalos que dominam o lugar, em vez de humanos. Nesta dimensão, pode-se encontrar a versão equina de Napoleão, bem como a de Shakespeare, e muitas outras figuras históricas proeminentes. Um portal no espaço-tempo se formou entre o nosso mundo e esse mundo de cavalos. E os equinos gregos desta dimensão paralela estão certos de que devem ir até Troia. Mas, como ninguém voltou do portal, eles continuam enviando mais e mais cavalos de madeira. A maioria dos SCP-455 e SCP-455-1 são destruídos pelo pessoal da Fundação. E apenas alguns foram colocados sob contenção. Os animais não costumam tocar nas pessoas, pois não as percebem como ameaças. Mas também existem pessoas no mundo deles. Porém, os representantes de Homo sapiens na dimensão equina são percebidos simplesmente como belos animais. Assim, verifica-se que os principais alvos do SCP-455-1 são outros cavalos pequenos.
que eles, é claro, não encontram em nosso mundo. Eu creio que o surgimento de novos indivíduos do SCP-455 seja evitável. Para fazer isso, você precisaria convencer os antigos cavalos da dimensão paralela de que eles finalmente conseguiram a vitória. Tudo o que você teria que fazer é criar uma verdadeira batalha. Vestir indivíduos SCP-455-1 que estão sob contenção com roupas usadas pelos habitantes de Troia. E em seguida colocá-los em um edifício para onde o SCP-455 será transportado e permitir que a batalha ocorra. O principal problema seria depois localizar um portal para enviar os vencedores de volta. Você acha que esse plano funcionaria? Comenta!